Ai. Oi. A professora saiu?
pessoal. Será que tem que entrar de novo porque ela saiu? Não, a professora informou que ela teve que reiniciar o computador dela, tá bom? Ah, tá. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Aí o outro time empata, aí lá dele forneceu o time todo. Por que que a W... Ah, porque com muita gente não vai só, tipo assim, ele não ficando muito um pouco mais sempre na palestra. Ai, gente. Esse cara é o cinco. Se eu aparecer aí. Que grava. Nossa, tinha uma vídeo fazendo do irmão e eu acho que eu vou fazer um vídeo falando. E aí você fala que se. Aí você fala que você tá muito procurando. O que pode fazer? Oi, Amanda.
Gente, Oi. acho que a professora não vai voltar aqui, não. Não, acho que a professora não vai voltar aqui, não. Não estou entendendo. Eu acho que a professora não vai voltar aqui, não. Porque o computador dela tá ligado, a gravação foi iniciada, ela colocou para gravar a aula. Estranho, porque esse link ele vai jogar de volta para cá de qualquer forma. Se você sair e entrar de novo, vai voltar para cá. Mas será que não tem que sair e entrar de novo? Aí eu não sei. Eu vou perguntar para ela. Eu vou sair e vou entrar de novo também. Vamos ver. Ela disse para aguardar um pouquinho aqui dentro. Estão me ouvindo? Então. Oi, tudo bem, gente? Oi, professora. Ave, que aflição, meu povo. O meu acabou de entrar. Tá? Gente, eu tô arrumando aqui, organizando, já falo com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Eu tive que reiniciar meu computador. Vou dar pra ele, quando eu comprar pra ele um caldo de carne aqui, que minha tia deixou pra ele, pra colocar na comida dele, mas depois eu coloco. Só deixa eu colocar minha novela. Tem um caldo de carne, eu vou colocar na comida. Aí depois minha novela fica, eu coloco pra ele um caldo. Não coloca, Então, gente, tudo bem com vocês? Confinados em casa, né? Bem tranquilos, cuidando da saúde. Quem está com o microfone ligado, eu vou pedir para desligar o microfone e aí nós vamos fazer a sequência aí dos grupos para apresentação, né? Antes que dá uma pane de novo e aí a gente não consegue apresentar esse trabalho. Então, peraí, tem pessoas entrando aqui, só um momentinho. Vamos começar, então. Quem é o primeiro grupo que quer apresentar, por favor, que eu já vou colocar aqui o nome do grupo, aí apresente quem são as pessoas, por favor. Se quiserem ligar a câmera, tá? Na hora que estiverem apresentando. Eu e a Emily, professora. Qual semestre, nome completo, para eu colocar certinho aqui na minha anotação, tá? Deixa o microfone ligado se já for falar. Vamos lá. Eu e a Thaís tem que deixar a câmera ligada? Oi? Tem que deixar a câmera ligada também?
Ou só o áudio? Se quiser, tá? Eu vou desligar o meu microfone para não dar interferência na hora que vocês estiverem apresentando. Mas aí, se vocês quiserem ligar a câmera, tá tranquilo. Eu prefiro que não, tenho Só está vergonha. nós aqui, gente. Não tem ninguém desconhecido, só está nós. Tá, vai começar eu e Thaís, então, professora, pode ser? Tá, eu vou desligar o meu. Então, quem é o grupo, semestre aí, nome, tá? Tudo certinho. Quarto semestre, a gente vai falar sobre o varal de história, né? Peraí, quarto semestre. Quem que é? Thaís. Emily. Emily com E Thaís Moura. 2LY. Thaís de Moura Silva. Thaís, De Moura Silva. é o primeiro nome, Thaís, né? Isso, TH, não. isso. Sim. THAIS. Tá. De Moura. EMYLL. Só os dois nomes já tá ótimo, tá? Quem mais que é o grupo? Só nós duas. Ah, tá, vocês duas. Podem começar, meninas. Se quiserem ligar a câmera, né, pra gente ver vocês, fica à Não. vontade. Meu quarto tá bagunçado. A gente montou um plano de aula, professora. A gente usou até os campos de experiência para fazer um varal de história. A gente colocou a duração da aula, né? Os materiais que a gente iria utilizar, que é a linha de anzol para montar o varal, né? Com esse a gente ia fazer personagens. No caso, a gente iria usar o primeiro momento para apresentar uns livros infantis, né? Para ele já ter conhecimento. E com os livros infantis, a gente iria fazer personagem com EVA e colocar pregador neles, para que eles possam montar a sua própria história, para estimular, né? Aí, você vai complementar, Thaís? E esse trabalho colocamos como objetivo, professora, uma aula bem descontraída, é uma aula que não fica assim uma aula chata, né, para crianças. Então fica uma coisa bem legal, bem descontraída. A gente tem o objetivo de desenvolver a imaginação da criança ao contar a história e a ouvir a história. Isso faz com que a criança comece a ter interesse pela leitura, desenvolver a criatividade dela mesma. E essa atividade também não fica somente em sala, é uma atividade que eu posso dar continuidade para que essa criança tenha essa atividade em casa, com os próprios pais ou responsáveis, né? Então, não é uma coisa que começa em sala de aula, mas também pode prosseguir na casa do aluno. E a gente também usamos, igual Piaget dizia, né, usar coisas diferentes para a gente não ficar uma aula muito rotineira, né? Porque eu poderia muito bem sentar e contar uma história, eles escutar sem interação nenhuma, né? Mas a gente procurou, além de contar as histórias para eles, mas que eles também participem, também desenvolva a memorização deles, que eles possam também fazer a sua própria história. Aí a gente usou também recordar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações. A gente pegou esse aí da BNCC, né, que é o campo de experiência, em cima desse, para a gente montar uma aula. Pela faixa etária, né, pegamos no terceiro ano do ensino fundamental, para que eles já tenham conhecimento de história, né, mas que eles mesmos possam montar, entendeu? Foi a partir dos 6 direitos, né, que a BNCC estabeleceu, que é o eu, o outro e o nós, né, aí tem o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, né, na escuta, na fala, pensamentos e imaginação, e também espaço, tempo, quantidade e relações e transformações, que a gente pegou lá nas normas da BNCC.
eles possam interagir, né, com as crianças, né, Thaís? A gente está pensando nisso também, poder fazer um trabalhinho deles em grupo, né, pegar 2 coleguinhas e montar uma história para trabalhar em coletivo. Sim, porque criança não consegue ficar muito tempo naquela coisa sentado mesmo. É muito difícil crianças ficar mais de 10 minutos sentadinho e ouvindo. Então a gente propôs essa atividade o quê? Eles vão ouvir e também vão poder contar, vão poder fazer do jeitinho deles, né? Mas é assim que eles possam começar a aprender e a desenvolver esse gosto, né, pela leitura. Porque o livro, ele em si já tem história, né? Mas no momento que eles começam a contar, a interagir, a ver como que faz uma história, por quê. Então, assim, para aumentar a intenção deles procurar um livro, né? Ter mais oportunidade para que eles possam entender como é feito um livro, né? Porque eles vão formular uma história, né? Bom, é isso da minha parte. Muito legal. Terminaram? Sim, Terminaram. Muito legal esse projeto, viu? Esse plano. Não dá para ficar comentando cada um, né? Mas a ideia central, o varal de histórias, né? O varal usando as historinhas em EVA, isso, né? Bem no início não deu para compreender tudo que vocês. A gente vai montar os personagens para EVA. Isso, mas eu achei muito legal a ideia, né? A questão mesmo de trabalhar essa contação de histórias, né? A dinâmica da contação de histórias, principalmente porque vocês falaram que as crianças elas não conseguem ficar atentas muito tempo numa atividade só. Então, às vezes, nós temos que também ser bem dinâmicos, né, ao realizar uma atividade. Isso também é bem legal, né, na fala de vocês. E muito bem, meninas. Obrigada. Vamos vocês continuem aí para ver as outras apresentações, tá? Vamos lá, mais uma dupla ou trio. Professora, Quem, pode ser? Fernanda, Gleice e Solange. Fernanda. Marconato. Tá. Gleiciele Santos. Tá, não só o primeiro e segundo nome, é Gleice. Gleiciele Santos. Tá, Gleiciele. E? Solange Ramos. Solange, tá. Vocês são do 7º, né? Tá. Vamos lá. Podem começar, meninas. Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite, professora. Nós escolhemos um projeto que já é trabalhado em bastante escola e é um projeto que incentiva bastante a leitura e é prazeroso, sim, não só para a criança, mas também para a família. É um projeto que chama Maleta Viajante. Esse projeto, cada aluno da sala, ele tem sua maletinha e no final de semana, na sexta-feira, na aula, ou outro dia da semana, mas geralmente os professores acabam mandando na sexta para os pais terem o final de semana para poder trabalhando. Vai um livrinho para os pais lerem para a criança, para poder interagir, para poder, para o aluno poder contar para o pai e o pai contar para o filho. E cada criança depois relata para os seus amiguinhos o que aprendeu, o que teve de diferente. Isso faz com que eles possam ter várias visões do mesmo livro. Como é um livro que vai circular durante toda a turma, mas mesmo que cada um leve diferente, o mesmo livro vai passar pela turma inteira, então faz com que cada um tenha uma visão, né, da historinha contada, de como os pais contaram. Pode ter pais que contam com teatrinho. Isso é uma forma de colocar a família a interagir na leitura também, porque se for só para criança, eu acho que eu tiro por base meus filhos, eles leem porque a escola obriga que vai ter a prova, então se não for por isso, eles não leem. E eu também não tive o hábito de pegar, vamos supor, um livro com eles e forçar, assim, e eu sentar e eu ler, não. Eu achei esse projeto bem interessante porque ele força isso para os pais interagirem com as crianças.
E o material utilizado é uma maleta, cada um com um livrinho, e depois uma folha de sulfite para a criança relatar o que ela entendeu. O terceiro ano já consegue escrever o que entendeu do livro com suas próprias palavras. Quer falar um pouquinho inglês? É tudo isso mesmo que você já disse. É até bom porque os pais também tiram tempo com os filhos, né? Porque se torna um dever para os pais também, e assim a professora consegue ter um acompanhamento melhor com a participação dos pais em intermédio das crianças. Que os pais também vão estar cientes do que eles estão fazendo, de como é o projeto de alfabetização para eles, né? Porque eu acredito que os pais também cobram isso da escola. Professor, eu acho que esse projeto não deveria nem ser só usado, vamos supor, para anos, tipo, primeiro, segundo, terceiro ano. Eu acho que deveria ser utilizado, assim, em várias séries, sabe? Porque estimular a leitura é muito bom. É bom para o vocabulário da criança, até para o nosso mesmo. A leitura incentiva muito, a gente aprende muito um vocabulário diferente, né? Então, assim, eu acho que isso deveria ser obrigatório. Até na faculdade, você lê tal livro e depois nós vamos acabar discutindo isso no final. Então, eu acho bem interessante esse projeto. Muito bom. É basicamente isso. Tá, muito legal, meninas, esse projeto. Achei muito interessante essa questão da família, né? É a colaboração da família. Essa parceria, né? A escola, ela acaba fazendo ali um acordo com a família, né? Então, as famílias que não aceitarem ou fugirem, né, dessa rotina de ler o livro no final de semana com as crianças, elas vão estar não sendo parceiras, então, do projeto. Professora, inclusive um estágio que a gente fez... As famílias que vão fazer e as famílias que vão fazer. Então, claro, nós vamos sempre ter esses dois lados, né? As que cooperam e as que não cooperam. E aí, então, isso que eu ia comentar. De uma forma cada vez mais acordada, né? De repente, um documento que os pais assinem, sei lá, alguma coisa, né? Porque é uma responsabilidade, né, dos pais. No estágio que nós fizemos, professora, a maioria dos pais não participavam dessa atividade de final de semana. Não vinha nada escrito, nem da criança e nem por meio dos pais, não vinha nada. A maioria dos alunos da sala no estágio não traziam na segunda-feira. Ou trazíamos por depois no meio da semana, mas não como obrigação de entregar na segunda. A maioria não levava. Não tinha essa participação da família. Mas aí em reuniões, né, poderiam também ser pensadas, porque o projeto, ele também precisa não só a ideia do projeto, mas você tem que também colocar ali como que vai ser a avaliação desse projeto, né? Então, se de repente se vocês não colocaram, coloquem ali uma ideia de avaliação. Por exemplo, a avaliação de um projeto como esse pode acontecer da escola fazer reunião com os pais, né? Principalmente uma reunião específica para avaliar esse projeto, né? Para saber. Então, aí os pais, aí vocês vão conseguindo cada vez mais atrair o interesse dos pais em participarem, né? E, de repente, ter algum livro extra que vai também para a leitura do pai, né? Então, aí já vai... Então, né, de repente, pode pensar em colocar mais algumas coisas na questão de avaliação. Eu achei muito legal a ideia, né, porque se a gente consegue efetivamente, né, fazer atos assim, fazer projetos que os pais, a família se envolvam, nossa, nós estamos, né, cada vez mais progredindo, sim, na questão da aprendizagem do aluno, porque isso efetivamente vai ser consequência na aprendizagem do aluno, né? Então, mas aí a gente precisa fazer com que os pais percebam isso, né? Eles entendam isso. Muito legal. Mais alguma coisa? Não, só, professora. Obrigada. Tá, joia, gente. Obrigada. Tá, joia. Obrigada, tá, gente? Continuem aí, meninas, que devem vir projetos mais
interessantes, legais, diferentes, não é mais interessantes, mas diferentes né, e que depois vocês vão conseguir utilizar isso no dia a dia, né, lá na escola, pensando depois, lembrando de cada aula, né, cada conversa que tivemos, e aí fazendo a praticidade de cada atividade que vocês realizaram aqui lá na escola. Quem é outro grupo? Professora, pode ser eu. Vanessa. Tá. É Kessia? Kessia, né? Não, a Vanessa falou primeiro, aí ela vai apresentar, eu acho. Agora. Ah, tá. Vanessa. Da Silva Marques. Tá. Vanessa, você fez com alguém ou é sozinha? Não, Como é? Sozinha, fiz sozinha, professora. Tá. Pode falar, Vanessa. Eu sou do 8º, tá, professora? Tá. Eu fiz um projeto de contação de histórias utilizando gibis. Pode até caber no grupo anterior, na maletinha. O objetivo é, primeiramente, estimular a leitura, né? E através da oralidade e questão cultural. Eu peguei como exemplo a Turma da Mônica, né? Tem o Chico Bento, que tem uma linguagem diferente. Aí tem o Cebolinha, que fala errado também, que para a criança perceber ali que está errado aquele jeito, porém é um jeito dele falar, não discriminar as fórmulas de diálogo e a interpretação de texto, que nas histórias que eu li, sempre tem alguma coisa, até fala do Natal, fala de alguma coisa assim, que às vezes a criança, formalmente a criança não entenda, mas ali através da diversão ela consiga entender. Eu preparei também um projeto de aula que as crianças mesmo separem um gibi que elas gostem e apresentem na aula contando a história na forma de contação de histórias, com as expressões, com os diálogos, tudo que tiver ali dentro. Pode ser utilizado na maletinha e também pode ser utilizado junto com os pais, porque gibi, pelo menos eu gosto. Então, gibi é uma coisa que criança e adulto gosta. E daí, através disso, é uma coisa visual também, né? Que a criança olha, vê as figuras coloridas e chama mais atenção, sem deixar cansativo. Que legal. É isso, eu fiz sozinha e fiz mais ou menos nessa base. Muito bom, né? Histórias em quadrinhos, ela é muito atrativa, né, para as crianças. E até percebo que as crianças até da educação infantil, mesmo que não saibam ler, né, as crianças se interessam muito, porque ali vê a sequência, mesmo que não saiba ler, mas vê a sequência das ações, né? Então, é atrativo para todos, não só as crianças, mas adultos. Eu, por exemplo, eu leio Turma da Mônica, né, até hoje, gosto muito. Tem a Turma da Mônica jovem, que eu tentei ler, assim, alguns gibis da Turma da Mônica jovem, mas eu sou ainda mais atraída pela fase infantil, né, pelos primeiros personagens, e que é aquele gosto mesmo que a gente vai cada vez mais motivando também outros leitores, né? E quando a gente pega, de repente, você como adulto pegar um gibi e eu não vou conseguir, né, terminar, eu não vou ler só uma historinha, eu tenho que ler o gibi todo, e a criança fica olhando aquilo e fala, nossa, mas você vai ler tudo, né? Então, isso também é incentivo, né? Cada vez mais as nossas ações, elas vão também motivar também as crianças que estão à nossa volta, as crianças com que nós trabalhamos, né, e tudo mais. Muito bom, o trabalho com histórias em quadrinhos não pode ser dispensado num projeto, né, não pode ser só na questão de literatura, fábulas, contos, tá, nós temos que atender a BNCC, os PCNs, tudo, mas nós também precisamos oferecer outros gêneros textuais, como as histórias em quadrinhos, as charges, né, as piadas e tudo mais. Muito bom, Vanessa, parabéns. Obrigada.
Até eu sigo no Instagram, porque eu fico lendo, eu tenho que fazer TCC e as outras coisas, mas eu fico lendo gibi. No Instagram tem a Turma da Mônica, tem alguns lá que pode seguir. Então serve até como um pós-aula também para as crianças, assim como uma atividade de casa. Hoje você vai ler o gibi, pode ser qualquer um. Eu falo Turma da Mônica porque eu leio Turma da Mônica. Nós temos em PDF, né, hoje em dia, os gibis, né, que são, assim, muito veiculados, tem grupos, eu tenho grupos de materiais, principalmente na área de acessibilidade, mas tem muitos materiais em PDF que são disponibilizados hoje, e os gibis, a maioria, né, tem em PDF também, que é muito bom trabalhar, né, também. É isso, professora. Eu só queria saber isso. se precisa te enviar escrito ou não. Precisa. Todos os projetos vocês precisam enviar lá no AVA, tá? Em mensagem, por mensagem. Aí quem não está com acesso ao portal ainda, envia para o meu e-mail, leandra.ferreira@croton.com.br, tá? Mas, por favor, aí vocês todos enviem o projeto lá no AVA. Vocês podem até todo mundo tem que enviar. Se vocês mandarem no AVA lá, coloca lá o nome das pessoas, tá? Na mensagem. No corpo da mensagem, coloca lá o nome completo de todos os componentes do grupo. Não só no trabalho em si, mas na mensagem, quando vocês vão colocar lá. Olá, professora, estou enviando o trabalho. Aí vocês coloquem os nomes também. Não só no anexo, tá? E agora, quem é o próximo grupo? Pode ser eu e a Dayana, professora. Quem falou? Kessia, né? Uhum. Kessia é quarto? Do quarto, né? Quarto, sim, senhora. Kessia e Daiane. Daiana ou Daiane? Como Dayana Rosa. Tá. Então, professora, nosso trabalho, a gente trabalhou, a gente colocou aqui conteúdo de higiene e saúde. É um exemplo que a gente fez para esse plano de aula. Tá? Que as meninas falaram mais sobre texto escrito, a gente vai trabalhar assuntos que estão sendo tratados nos jornais, por exemplo, com as crianças de uma forma com que elas entendam, de uma forma mais acessível para as crianças, entendeu? Como exemplo, nesse plano de aula, a gente colocou para as crianças do 3º ano, trabalhar sobre higiene e saúde, essa questão que está atual aí, que está passando no jornal, que é sobre o coronavírus, né, o Covid-19, e a gente trabalhando de uma forma de contar a historinha para a criança. A gente mandou no plano de aula para a senhora uma historinha que a gente fez sobre um personagemzinho que está vivendo esse isolamento social, essa questão desses cuidados que a gente está tendo que ter, que é uma coisa meio diferente para as crianças ainda. Então, é uma forma mais didática e até fofa, até tipo mais meiga de falar com a criança, de tratar isso, porque às vezes da forma que é passado também nas mídias para adulto, é uma forma que amedronta até o adulto, imagina tratar a criança dessa mesma maneira. Então, é uma forma de tratar mais tranquila, assim, de uma forma menos assustadora para a criança, mas ainda assim orientando ela sobre os cuidados que a gente precisa tomar. Então, a gente contou na historinha que o gatinho lá, ele tá vivendo esse mundo normal aqui, né, que a gente agora é o novo normal, acho que isso aqui não vai terminar de uma hora para outra, né? Sim. Que convivia sempre com a família, vivia tudo numa boa, mas que agora ele precisa tomar esses cuidados. Dayana, você quer falar alguma coisa? Sim, e a gente também a gente pesquisou algumas musiquinhas para eles fixarem essa historinha. Aí a gente achou uma musiquinha bem legal na internet que fala os cuidados de lavar a mão, de proteger a boca com o antebraço. E a gente colocou no plano de aula essa musiquinha também, para eles fixarem a historinha com essa musiquinha. E a gente pensou também em contar essa história com um fantoche, para atrair mais a atenção deles, para eles não ficar muito dispersos. Como o fantoche atrai a atenção, é uma maneira deles prestar mais atenção na gente, no que a gente vai contar para eles. Isso também é uma forma de... a gente fez desses dois momentos, que é a contar a historinha com os fantoches
da vida cotidiana desse gatinho, tomando os cuidados essenciais aí. E a musiquinha, como a Dayana falou, para fixar. Então, é uma forma deles entenderem a situação como um todo. E até eles mesmos mostrarem em casa, cobrar os pais, porque eu lembro quando eu estudava, foi questão de segurança no trânsito, assim, na escola. E eu lembro que meus pais não usavam cinto de segurança. E isso era uma coisa que eu comecei a cobrar deles depois que eu percebi essa necessidade. Então, também é uma forma de, quando a gente fala com a criança, ela também percebe a família, ela também cuida da família dela, porque ela passou a entender a importância daquilo ali na vida, entendeu? Bem legal, né? Nossa, E a fantástico. gente pensou também em uma atividade. Vocês não sabem cantar uma parte da musiquinha? Sim, eu vou pegar aqui no plano. Peraí. Tá. A musiquinha é assim, professora. Atenção, amiguinhos. Uma coisa vou falar. Antebraço na boquinha se você for espirrar. Alimentos bem cozidos para o vírus não pegar. Lave sempre as mãos, evite se contaminar. O corona tá chegando, não podemos vacilar. De corona nesse vírus, eu não quero viajar. Só que em forma de música, eu só li, tá, professora? Manda o link lá para eu ver depois o ritmo da música, tá? Pra onde você acessar. Sim. Aí a gente pensou depois da contação da história com fantoche, depois da musiquinha, a gente fazer uma atividade com cartazes, para eles colocarem o que eles entenderam sobre isso, aí eles usarem a imaginação nos cartazes, depois a gente ia enfeitar a sala. Principalmente usando desenhos, né? Porque daí eles vão expressar. Sem deixar por criatividade deles, eles fazerem o que eles entenderam. Uhum. Legal, gostei, muito bem. Mais alguma coisa? Não, acho que foi isso mesmo, professora. Foi isso. Muito bom, legal, né? Pelo tempo que a gente está, a normalidade está sendo dessa forma, né? Então, as crianças cada vez estão até mais conscientes, né? Se a gente faz um bom trabalho na sala de aula, as crianças, elas se tornam até fiscalizadoras dos adultos, né? Elas começam a pegar no pé dos adultos que estão à sua volta ali, porque às vezes até mesmo o ensino é tão enfático ali, é de uma forma tão agradável, de uma forma tão prazerosa, que a criança vai ali compreendendo, vai entendendo que é aquilo mesmo que, né, que é essa rotina mesmo que deve ser feita, de higienização, que precisa ter cuidado. Então é muito válido, com certeza, trabalhos, né, projetos com essa visão e com essa metodologia, muito legal. Vamos lá, então, para uma próxima dupla. Eu, professora. Quem? Diane. E Peterson. E Peterson, tá. Podem falar, meninos. Então, a gente disponibilizou um trabalho, até parecido com o da nossa colega, né? A gente fez assim, de uma forma em que a criança ela poderia estar levando também esse projeto, que a gente fez a pasta da imaginação. O que contém essa pasta? Onde eles vão estar levando para casa, né? Com uns livrinhos mais ou menos assim, não são uns livrinhos que tenham muitas páginas também, para não ficar um trabalho muito cansativo, até para os alunos e pais. Então, eles vão estar levando essa pasta, vão estar indo com ele uma ficha de registro, onde eles vão estar aprendendo ali a ver o nome do autor, né, o ilustrador daquele livro, e também para estar fazendo esse trabalho familiar, né? Aí, com isso, a gente disponibiliza essa pastinha para cada aluno. Geralmente, isso acontece quando os alunos já vão um final de semana mais extenso, quando tem feriado, que é que nem, como a nossa colega tinha dito. Fernanda, celular aí. Às vezes os pais, né, não têm esse compromisso de estar desenvolvendo com a criança em casa essas tarefinhas, até mesmo as tarefas comuns, né? Não está tendo aquela participação.
Então, também achei legal esse fato, como a senhora disse, que isso conta também como uma atividade que pode ser cobrada, né? Depois vai estar, no caso, no parte de reuniões, essas coisas. Então, a gente fez nessa finalidade, né, de estar levando esse desenvolvimento para casa, para os pais também estar tendo essa participação e também para estar vendo, né, que o aluno, o que o aluno está aprendendo, se realmente está sendo ali, e a escola está fazendo de acordo com aquilo que ela estabelece, porque às vezes tem pais que nem sabem quando o filho começou a ler, quando ele começou a conhecer as vogais, o alfabeto, né, tem pais que não têm ainda não sabe, não participa desse núcleo. Então, eu acho que é bom essas atividades que a gente também faz, disponibiliza para casa, para que eles possam estar tendo esse acompanhamento. E esse objetivo, como eu tinha dito, de registrar isso, é legal porque eles acabam desenvolvendo, mostrando a parte vocabulária para os pais, né? Também eles vão estar lendo essas histórias, onde eles também vão estar interagindo com eles e usando na próxima imaginação, que no caso a gente vai estar dando essa continuidade em sala. Né? Aí o Peterson vai dar uma palhinha aí dos objetivos de tudo isso. Boa noite a todo mundo. Boa noite, cadê você? Tá. É só a voz mesmo que nós vamos ouvir, não vamos ver você. Ah, tá! Pensei que não ia te ver. Tá. Esse projeto que vai ser desenvolvido tanto em sala de aula e tanto fora, ele pode ser também mostrado após a finalização da atividade em sala de aula para que os alunos verifiquem o que eles estão fazendo. Então, além do professor dar essa atividade para que os pais desenvolvam em casa, ele também pode mostrar o trabalho dos outros alunos. Por que esse trabalho é importante para o aluno? A primeira coisa que a gente tem que cativar no aluno é a leitura. Então, a gente vai mostrar diversos textos. Além de usar também o livro, a gente pode utilizar o jornal, pode usar outras formas, né, de leitura. Então, tudo isso vai agregar com que o aluno desenvolva o gosto pela leitura, né? E sem contar que isso aí também desenvolve a iniciativa dele, a autonomia, porque ele vai estar interagindo com outras pessoas, ele vai estar conhecendo novos vocabulários, e sem contar que ele também pode pegar esse material, esse livro, né, grifar palavras que ele precisa, que ele achou interessante, e levar em sala de aula para que o professor consiga explicar para ele e para os demais alunos o que significa aquilo. E isso vai acabar desenvolvendo ainda mais a oportunidade dele de conhecer novas palavras e adquirindo também a escrita, né? Com certeza. Só isso. Uma coisa levando a outra, né? Muito ótimo, muito assim, é completo, né? Se você trabalha a oralidade, logo, né, você já vai também preparando para a escrita, né? Então, trabalhos assim, projetos assim, só tem mesmo a somar, né, com toda essa questão da alfabetização e letramento, todo esse processo e formação de conceito dessas crianças. Muito legal, gente. Mais coisas vocês querem complementar? Então, professora, como eu estava falando, aí dá continuidade em sala de aula, como a gente vai dar essa continuidade? Então, a gente pode estar elaborando uma atividade com eles, né? Onde a gente vai estar disponibilizando os livros para a sala, e aí eles vão escolher ali um livro, e eles vão trabalhar com a imaginação a partir daquele livro, ou um tema. O professor também pode colocar vários temas, onde eles vão, tipo uma redação, né? No caso, eles vão estar construindo textos pequenos e eles vão estar elaborando eles mesmos uma história. E também a gente também pode trabalhar por meio de oficina, onde a gente pode disponibilizar um tema e montar com eles uma oficina, onde eles vão estar fazendo toda essa parte artística da criança, né? Onde eles vão estar mostrando a capacidade, a parte de... vai estar transformando ideias com outros alunos, vão estar praticando a escrita e também o pensamento. Então, eu acho assim que além dessa atividade de ficar em casa, também é legal a gente estar praticando em sala de aula com os livros também. É isso. Muito bom. Muito bom. Ótimo.
E agora, quem mais vai apresentar agora? Oi, professora. Boa Oi, noite. tudo bem? Boa noite. Sou eu, Ariela Augusta. Sim. Ariela, Augusta. Augusta e quem mais? Então, professora, sou só eu, porque a minha dupla Você vai fazer. Aham. porque a minha dupla me ajudou a fazer o trabalho, só que a Evelyn, ela teve um imprevisto que ela não está conseguindo entrar. Tá. E aí tem uma pessoa entrando aqui, é Thaís. A Evelyn não está conseguindo, né? É Evelyn. Isso. Evelyn Mariana. Tá. Depois vocês encaminham a mensagem lá justificando certinho, tá? Ok. Então, professora, o nosso trabalho é sobre uma contação de histórias. A gente, no caso, faria um cenário para contar a história dos três porquinhos. Nesse cenário, nós iríamos utilizar elementos, né, em EVA, bem coloridos e tal. Só que aí, o nosso intuito em apresentar essa história dos três porquinhos para as crianças é fazer com que elas consigam montar fantoches, que o professor ele vai dar esse auxílio para fazer esses fantoches que podem ser levados para casa, brincar com o pai, com a mãe e tal. Aí vai ter todo aquele material que a gente vai utilizar, como pano, tesoura, linha, cola. E nisso tudo, a gente vai fazer com que a criança ela entre no mundo imaginário, no mundo lúdico, e conheça a história dos três porquinhos, ou que ainda não conhece, ou até de uma forma mais diferente, né? De brincar com a mão, de fazer os movimentos, criar conversas, diálogos. Sim. Então, fantoches. Isso, fazer fantoches. Essa elaboração dos fantoches você vai fazer com as crianças também. Isso. Vai ser utilizado materiais que nós vamos levar para a sala de aula, como pano, linha, tesoura, cola. Sim. Entendi. Tá bom? E também pode ser passado. Nós vimos também slide, vídeo, porque tem várias historinhas diferentes, né? Várias versões diferentes dos três porquinhos. Sim, tem várias versões. Aí vocês podem passar, né? Vídeos ou até mesmo o teatro também. No teatro final, né? Porque como vocês farão a contação, aí o resultado poderá ser, por exemplo, uma peça teatral, né? Então. Isso. As crianças podem até inovar, fazendo falas novas dos personagens, entendeu? É uma coisa bem descontraída. Sim, bem legal, né? Você que é a cantora, Ariela, não, né? Sim. Tô lembrando? Eu lembrei da sua voz, olha só, né? A cantora lembrei. Então tá bom. Não tá jóia, Ariela, mas aí você encaminha, tá? Fala para ela ele encaminhar a justificativa lá para mim, encaminha o projeto também por mensagem. Tá? No AVA. Tá. Então tá ótimo, com o nome de vocês duas, ok? Tá. Obrigada. Então é isso. De nada. Quem mais? Qual é a próxima dupla? Quem vai apresentar agora? Boa noite, professora. A Ellen Lanessa. Tá, a Ellen e Vanessa. Lanessa. Lanessa, né? Não, só temos uma Vanessa que é com W, né? E a outra é Lanessa. Tá. Isso. Tá, Ellen, podem apresentar. Tá. O nosso projeto é Leitura Feliz, né, que tem a finalidade de motivar as crianças a participar da leitura, tanto em casa, tanto na escola, né, desenvolver a leitura de uma forma mais prazerosa, desde que a criança tenha a vontade de participar. Espera aí, vou puxar aqui.
O projeto Leitura Feliz tem a finalidade de estimular o prazer pela leitura e a escrita no ensino fundamental. De primeiro, as crianças vão fazer a leitura, né, de alguns clássicos da literatura infantil. Em seguida, a professora irá dividir a sala em 2 grupos e entregar um portfólio, onde as crianças vão fazer a releitura desses clássicos, né, da educação infantil, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Eles vão criar a versão de acordo com a vontade deles, eles que vão criar essa versão. E aí, em seguida, a professora irá montar em roda, né, de conversa para socialização, onde eles vão falar qual foi a experiência, né, tudo que foi desenvolvido durante esse processo da releitura. E depois eles vão se organizar, né, para estar apresentando um teatro. Esse projeto terá duração de 1 mês, né, onde 15 dias eles vão fazer a releitura em sala de aula e 15 dias para organizar para o teatro. É isso. Professora, tá mudo. Tá mudo, professora. Professora? Eu desliguei meu microfone. Eu estava falando que, na questão... Ellen, eu estava falando que vocês, então, vão fazer 15 dias, então, para trabalhar a leitura, né, compreensão ali da história, e fazer também uma releitura, né, usando 15 dias. E aí, outros 15 dias seria a preparação do teatro. Isso. Isso, né? Aí eu perguntei, a Lanessa quer falar alguma coisa? Ela está presente? Presente. Professora, deu para ouvir certinho? Deu, Só, ouvi. Eu que desliguei o microfone e depois eu esqueci que eu tinha desligado. Sim, fiquei preocupada, achei que parou bem Deu de para funcionar. ouvir, deu para ouvir tudo bem. tudo. Tá. Tudo Mais alguém? A Lanessa quer falar, comentar alguma coisa, complementar? Professora, está me ouvindo? Oi, Oi, tudo bem, Lanessa? está me ouvindo? Seu áudio tá baixo. O que será que foi? Aumenta aí alguma coisa no seu aparelho. Você quer complementar? Sim, eu quero saber se está me ouvindo. Oi. Tá bem baixinho. Tá ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Tem que falar bem perto aqui. Então, professor, esse projeto, né, em primeiro momento, ele contempla a criança do ensino fundamental, né, do 4º ano. Uhum. E a gente sabe que o trabalho ele estimula na criança todos os outros na questão da escrita e da linguagem. Então, eu pensei nesse projeto da seguinte forma, que nem a Ellen falou, né? No primeiro momento, a gente ia estar distribuindo esse livro para as crianças dos clássicos da literatura. Elas estariam escolhendo esse livro, no caso seria dividido em 2 grupos a sala. Depois elas estariam fazendo uma releitura dessas histórias, só que sem perder a essência da história, do clássico. Consegue entender? Sem perder a ideia original, então. Isso, sem perder a ideia original. Depois eles estão fazendo um portfólio, essa releitura, usando, vamos dizer assim,
novas ilustrações, né? Está pegando também do livro, né? Fazendo essas novas ilustrações, está colocando também algumas variantes da oralidade. Para trabalhar também a questão da cultura, né? Mais essas outras coisas. Deixa eu pensar. Bom, eu compreendi não tudo, mas deu para compreender a ideia central também, tá, Lanessa? Mas qualquer coisa, vou ouvir a gravação depois de novo também, porque a gente está gravando, né? E aí eu vou disponibilizar, aí às vezes vai ser melhor para ouvir, tá? Mas tá ótimo. Então, assim, no decorrer da semana, a gente pensou em ter, né, a socialização das histórias com as crianças, né? Então, semana inteira eu ia para fazer isso, a gente já está orientando com correção, né, como é que eu posso falar? Correção da linguagem, né, de conectivo. Depois eles estariam apresentando em teatro. Essa nova versão. Sim. Também poderia Com essa nova releitura, né? Bem legal esse projeto, muito bom, né? Vai trabalhar a questão da escuta, a compreensão leitora, vai trabalhar, né, a oralização ali, a questão da escrita, né, dessa questão de fazer uma releitura, talvez precisará até reescrever a história. Então, é um trabalho bem completo, né? Muito bom. Sim, esse trabalho, eu fiz ele, a gente fez na faculdade, e ficou muito interessante, né? E também a questão das novas ilustrações, você pode estar trazendo, por exemplo, por exemplo, fazer uma pequena sereia que não seja europeia, mas que seja amazonense, entendeu? E trazer essas adaptações culturais, né, também. Ah, que legal. É bem legal, né, se a gente for pensar em algumas questões culturais, né, para adaptar, seria ótimo, né, se a gente conseguisse adaptar várias histórias para nós, por exemplo, para a nossa cultura, né, tanto brasileira como mato-grossense, por exemplo. Seria um projeto mesmo assim, até mesmo de dar continuidade, né? Não só de fazer com uma turma, mas poderá até mesmo dar continuidade aí, de fazer até com outras séries, fazer o ano todo, né? Muito legal. Gente, fez para tentativas, né? E assim, o que eu entendo, que numa sala de aula vai ter várias crianças que são de várias culturas. Então, elas vão ter ali o sotaque, aí poderia estar valorizando, trabalhando isso dentro da história. Entendi. Ajuda também a estimular a criatividade, né? A imaginação, levar além daquilo somente no livro. Não, a criança ela vai imaginar, ela vai, por exemplo, criar um contexto dela, por exemplo, a Chapeuzinho Cuiabana, entendeu? A criatividade da criança, e além do que o livro, e além do que a contação do livro, né? A história do livro. Sim, ir além, né? Porque daí pensar fantasiar, imaginar mesmo, né? Essa mesma história em outro contexto, né? Então, fazer adaptação. Isso, muito bem, legal. Gostei. Parabéns, meninas. Obrigada, professora. E é isso. Boa noite. E agora, qual é a próxima dupla? Professora, eu posso apresentar o meu? Quem? Peraí. Pode deixar eu apresentar aí. Posso ir? Vai. Amanda? Isso, Amanda Rafaela, quarto semestre. Amanda e Rafaela? Não, Amanda Rafaela, eu fiz o meu sozinha. Tá. Amanda Rafaela, você fez sozinha? Fiz. Tá, pode apresentar, Amanda. Tá, o meu projeto, ele tem como tema, o título, Contando e Encantando. Também é uma contação de histórias,
E a duração desse projeto é de 3 dias. 3 dias o projeto vai acontecer dentro da sala de aula. Os objetivos são promover o gosto e hábito pela leitura, desenvolver a imaginação dos alunos, a capacidade de escutar e dar continuação lógica, e a ampliação do vocabulário deles também. A justificativa para que esse projeto aconteça, ele surgiu com a observação da dificuldade da maioria dos alunos em praticar o hábito da leitura fora do ambiente escolar. Porque muitas das vezes o aluno, ele lê ali dentro da escola, mas quando chega em casa, esse interesse não continua, né? E aí, um dos objetivos também é que essa continuidade dentro de casa, fora da sala de aula, aconteça. A metodologia vai ser utilizado o construtivismo como metodologia, né? Onde há a participação dos alunos e para que instigue a curiosidade deles sobre as histórias, levando o posicionamento deles também. A avaliação, eu escolhi a avaliação qualitativa, que vai visar avaliar o aluno pelo interesse e interação. E será realizado também feedbacks, né, orientações quanto à leitura, quanto à oralidade, que tudo isso vai ser observado ao decorrer do projeto. E depois o professor fala para cada aluno quais são os pontos que precisam melhorar, os pontos que eles são muito bons, porque é muito importante o feedback, porque a maioria das vezes os professores eles só dão uma atividade, dão uma nota e não observam onde o aluno precisa melhorar ou onde ele já é muito bom, e não ocorre isso. O desenvolvimento do projeto vai ser o seguinte. Nos 2 primeiros dias, né, o professor ele vai contar 2 histórias, uma em cada dia, e depois ele vai levantar perguntas e curiosidades que os alunos possam apresentar. No primeiro dia, eu escolhi uma história que se chama Árvore Confusa. E é uma história de uma árvore que vivia triste no jardim, pois não sabia quem era e o que deveria fazer ali. E essa história é interessante para que se desenvolva no aluno a afirmativa de que não precisa se comparar a ninguém, que cada um tem seu tempo e sua história, que cada um é único. Então, ele não precisa se comparar com um coleguinha, comparar a evolução dele com outra pessoa. E eu creio que isso é importante no desenvolvimento escolar do aluno também. No segundo dia, eu escolhi uma outra história, né, um outro conto, que é o Menino Sol que Nunca Queria Dormir, que conta a história do Sol, que nunca parava de brilhar e incomodar os outros habitantes do céu, como as estrelas, a lua, as nuvens. E até que eles chegaram num acordo onde durante certo período ele brilharia em uma parte do planeta e durante outro período ele brilharia em outra parte. Aí também ocorre não sei se eu estou errada, mas interdisciplinaridade, né? Com geografia, talvez? Sim, então, com certeza. Porque é trabalhado, e aí ocorre também essa interdisciplinaridade com a matéria. E no terceiro e último dia, será solicitado que os alunos tragam para a sala de aula uma história do interesse deles, que eles achem bacana trazer a história para a sala, para que possa dividir com os colegas também. Aí que ocorre a troca, né? O professor senta para escutar e os alunos contam a história que eles acham mais interessante para eles. E o projeto será feito sempre nos últimos 40, 30 minutos no final da aula, desses 3 dias, para a turma de 4 anos, do 4º ano do ensino fundamental. E é só isso, eu acho. Ah, tá. E na história, no conto dos professores, também vai ser montado cenário com EVA, um mural relacionado a cada história, para que os alunos não só escutar, mas como visualizar o concreto ali dentro da sala de aula. Porque daí, conforme a contação, né, aí você fazendo a atividade, vai ficar ali materializado ali na cabeça da criança, né, que é aquele trabalho mete a história. Muito bom. Isso. Muito bom, Amanda. Parabéns. Amanda, né? Isso, Amanda. Muito bem.
Ótimo, ótimo projeto. Aí você me encaminha por mensagem, tá? Se você não Tá encaminha, bom. tá bom. Eu vou encaminhar, tá bom. Quem mais? Próxima dupla. Oi, professora. Jéssica, é? Isso. Jéssica. Qual semestre? Quarto. Quarto, né? Tá. Jéssica e... Só eu mesma fiz sozinha. Só sozinha. Jéssica de quê? De Oliveira Pereira. Tá. Pode falar, Jéssica. Ó, a minha condição de história, eu fiz sobre a Chapeuzinho Vermelho. Aí eu pensei assim, em fazer a história da Chapeuzinho Vermelho em cartaz. Aí no cartaz, eu fiz tipo assim um círculo, e aí nesse círculo dividiu a história em várias etapas. Aí nessas etapas desenhava a casa tipo assim, para as crianças desenhar, fazer o desenho da sua imaginação sobre a história. Aí ele desenhava a casa, ou a Chapeuzinho Vermelho, desenhava a floresta, o lobo mau e a casa da vovó. Eu imaginava, tipo assim, para eles fazerem um varal da imaginação. Aí fossem contando as histórias para eles em roda, e aí nessa contação de história, eles mesmos produziam assim, a sua história nos cartazes. Aí ia fazendo um varal na sala de aula. É assim que eu pensei no meu projeto. Assim, no primeiro momento, você contaria a história em forma de roda, né? Que seria ali a sua primeiro passo, contação da história, né? Aí depois você faria uma questão de atividade, mas ela seria livre, né? Porque daí as crianças iam desenhar livremente, isso mesmo? Através dos desenhos. Isso mesmo, através de desenho. Tipo assim, fazia desenho sobre a imaginação deles, que eles contassem como eles imaginavam a história, contassem como eles imaginavam o lobo, como eles imaginavam a floresta, como imaginavam a casa da vovó, e a Chapeuzinho Vermelho. É mais ou menos assim que eu fiz, que eu pensei. E depois faria um varal, né, desses trabalhos, é isso? Aí no final de tudo, depois no final que todo mundo fizesse o seu cartaz, a gente fazia um varal na sala de aula com cada uma, para ver como que cada uma criança imagina essa história, se desenvolve nessa história. E também elas visualizariam, né, o trabalho uma das outras ali, né? Aí, Isso mesmo. De ver o trabalho da outra, né? E muito bom. Ótimo. Mais algumas coisas, Jéssica? Não, só isso mesmo. Tá joia, então. Tá, obrigada. Próxima dupla. Eu, Viviane. Viviane. Isso, do quarto semestre. Quarto semestre. Só você, Viviane? Só eu. Tá. Só tem uma Viviane, né? Só. Então, tá, Vivi, pode falar aí pra gente. Pode contar como você fez aí o seu projeto. Então, é praticamente um momento de história, que os alunos iriam escolher o livro que fosse do interesse deles, né? Aí eu escolhi, vamos supor que eles tivessem tido escolhido o livro da Chapeuzinho Vermelho. Aí a gente ia fazer uma roda no meio da sala, e aí cada um ia ler um pedacinho da história, e aí depois que terminasse a história, eu ia fazer algumas perguntas para ver se eles tinham realmente entendido. E alguma dessas perguntas seria sobre a mãe da Chapeuzinho de ter falado que para ela não ir por tal caminho, porque era perigoso, e aí ela teimou e foi por esse caminho. Aí eu ia explicar para eles que não pode teimar e desobedecer a mamãe, essas coisas. E aí, depois de ter lido a historinha, aí a gente ia fazer um teatro, né? Cada um sendo um personagem da história. Mas, assim, revezava, porque tem pouco personagem, né? Então, aí revezava para todo mundo participar, entendeu?
Entendi. Então, você utilizaria mais a questão da sua metodologia, a questão das intervenções, né, das perguntas durante a contação de história, é isso que eu entendi. É isso? Isso também. Né? Então, você ficaria mais ali atento à questão da contação ali, né? E o que eles estavam compreendendo ali dessa contação de história, né? E até A mesmo compreensão. intervindo pela questão algumas questões morais ali, né? De comportamento, né? Quanto à desobediência, teimosia. Você Já ia inclui isso também. esse foco, né? Nesse projeto. Isso mesmo. Numa roda de conversa, né? Isso, para todo mundo ler um pedacinho da história. Tá. Deixa isso bem detalhado no seu projeto, né? Escreva bem detalhado para que seja realmente isso que você falou, né? Para que esteja lá Eu escrevi mais detalhado, eu já até enviei. Tá ótimo, então. Então tá, Viviane. Ótimo, então. Obrigada. Nada. Quem mais? Eu, professora Tiana. Sebastiana. Sebastiana. Eu sei. A Darlene. Boa noite. Boa noite. Você fez sozinha? Eu, Darlene e Raquel. Só que Raquel não conseguiu entrar. Ela estava falando com ela aqui, não conseguiu. E a Raquel, ela está sem internet. Tá. Tá? O projeto que nós montamos é sobre a educação ambiental. E nesse projeto, iremos ler o livro, seria oralidade e escrita, né? Ler o livro O Mundo Azul, que fala sobre a poluição, conscientização do meio ambiente, né? E aí entra a disciplina da ciência da natureza, arte, português e história, né? Isso, um combo, né? Interdisciplinar. Isso. O objetivo geral que está aqui, nós colocamos conscientização do meio ambiente e a importância da preservação do planeta, né? O nosso objetivo é reconhecer as causas do desequilíbrio ambiental, debatendo coletivamente possíveis soluções, tá? A nossa metodologia seria assim, ler o livro, né? O Encantamento, saber ler o livro, a história que está no livro, que fala do mundo lindo que nós vivemos, né? E também colocar no Data Show vídeos, né, de conscientização e que o visual chama a atenção muito das crianças. Sim. E após tudo isso aí, primeiramente também eu pensei em envolver toda a escola, a parte pedagógica. Eu pensei, será se é possível a gente envolver? Sim, né, professora? Eu coloquei, né? Que envolveria toda a parte pedagógica, né? Questões ambientais, né? Quando você levanta questões ambientais, você pode envolver, sim, toda a escola. Então, aí montaria aí a gente faz em grupo a sala de aula, né? Divide em grupos e as crianças vão se socializando uma com a outra e fazendo as atividades, pensamos assim, montar o próprio livro, depois de ler a história, Oi? Tá me escutando? Tô escutando. Porque sumiu aqui. Aí, eles mesmos, professora, montariam o seu próprio livrinho. Né? Eles montariam o livro dele, a história deles, e aí colocaria no mural, né, essa historinha, aí chamaria a família, né, e a escola para estar participando, para eles poderem apresentar esse projeto da conscientização do meio ambiente. E aí nós temos uns cartãozinhos que eu enviei já até para a senhora no projeto, uns quadrinhos com a Mônica, falando, cada quadrinho fala uma frase de preservação do meio ambiente, jogar lixo no lixo, né? Cuidar do rio. Então, são várias frases sobre o meio ambiente, aí dá a leitura também, né? Sim, com certeza. Nossa, que legal, hein? Bacana esse projeto.
E aí, é isso aí envolveria também a família, né, que envolve a família e a escola, né? Dá para envolver todos, né? Os familiares, né? Até mesmo ações, né? Que vocês poderão também fazer, além de estar dentro da escola, de repente, uma ação que ela poderá ser desenvolvida, né? Até fora da escola, né? É isso aí, professora. Legal. Muito bom. Mais alguém? A Darlene tá aí, quer complementar alguma coisa? Ela entrou? Conseguiu? A Darlene não conseguiu entrar? Ela falou para mim que não estava conseguindo. Eu mandei 2 vezes o link para ela, mas ela falou que não estava conseguindo. É pelo celular, né, professora, que ela estava entrando. A gente está com um problema sério, às vezes, de internet, mas tá joia. Eu entendi o trabalho de vocês, tá? Aí fala para ela encaminhar para mim a justificativa, que elas não conseguiram entrar, tudo lá, e aí encaminha o projeto, se vocês não encaminharam ainda, tá? A Raquel, ela ontem estava aqui em casa, ela enviou pelo e-mail dela. Só que eu esqueci também de colocar o nome de Darlene, professora. Tá? Tá. Já enviei, tá? Vocês encaminham novamente, tá? E coloca o nome então dela. Tá bom? Tá. Professora? Oi. Oi. Com licença, é a Jéssica de novo? Sim, Jéssica. Não, eu só queria cumprimentar, porque, tipo assim, eu fiz um desenho mais ou menos como que era o cartaz, aí eu ia mostrar, aí eu queria poder ver, para poder mostrar como que é mais ou menos Você como que eu ia... compartilhar material? Peraí, só um pouquinho. Mas aí, no caso, é só eu apertar aqui na câmera do meu computador? Não, você pode compartilhar também. Eu vou só tirar essa apresentação e você compartilha. Peraí, rapidão. Aí, no caso, eu vou aqui nessa câmera, deixa eu ver. Isso, você tenta mostrar pela câmera. Ai, peraí. Tá aparecendo, deixa eu ver aqui. Liga a câmera. Ligou a câmera? Então, eu tô aqui no meu, tá aparecendo assim, nenhuma câmera disponível, encontrada. O meu tem a opção de câmera, mas não tá aparecendo. Aparecendo? Tava dando assim, nenhuma câmera disponível encontrada. Bem no meio da tela, sei como é no celular, mas bem no meio da tela aí tem a câmera, microfone, tudo, né? O meu tá assim, eu tô pelo computador, o meu tá o microfone, a câmera, as opções, tudinho. Isso, aí você aperta. O seu computador tem a webcam? Tem. Ou então, mesmo assim não tá dando. Era para aceitar, igualmente. Mas também depois eu posso, tipo assim, mandar para você pelo celular, fazer um vídeo e mandar para você pelo e-mail? Pode. Pode então sim. vou fazer assim. Então faça assim. Então. Tá ok, então tá. Obrigada. E os outros vão ficar curiosos, porque não vão ver. É porque minha filha que quer mostrar os negócios tudinho, entendeu? Aí ela fez o desenho e ela falou para mim para mostrar. Por isso que eu ia mostrar, ela falando. Mas então tá bom, então. Obrigado por enquanto. De nada. Tchau. Gente, mais alguém? Mais uma apresentação, pelo menos, aí a gente dá um intervalo. Dá tempo de mais uma. 8h36. Tem mais uma dupla. Todos já apresentaram? Acabou? Bom. Tem mais Acho alguém? que acabou, professor. Acho que acabou, né? Eu tô olhando aqui pela lista, eu tô olhando os nomes aqui, eu falei, todos já apresentaram, né? Então tá, gente, olha só. Alguns recados, então, para vocês, né? As pessoas que não apresentaram, elas precisam encaminhar para mim o projeto, tá?
mas com certeza eu vou considerar a apresentação também, a nota, né, de vocês pela apresentação também, mas as pessoas que não apresentaram, aí vocês falem, né, que elas precisam encaminhar o trabalho, tá? A avaliação já está disponível para vocês, tá? Já está lá no AVA, no primeiro encontro, atividade oficial, né, tá lá, e vocês têm apenas uma tentativa para realizar a avaliação, então é preciso que vocês tenham muita atenção com cada, né, questão, porque é só apenas uma tentativa. Então, vocês têm o dia de hoje, 22, até na semana que vem, se não me engano, eu coloquei dia 30 lá, porque, né, a gente estipulou essas 2 semanas, né, então essa semana até na outra semana, que está sendo realizado aí o período de avaliação que vocês podem fazer, mas as aulas são normais, tá? A aula o professor precisa dar normalmente, essa semana e na outra, conforme o que a coordenação nos passou. As atividades parciais, eu já estou fechando as notas também, então, se você tem alguma atividade que ficou para trás, corre para fazer até amanhã, me encaminhar, tá? Porque eu estou também fechando as notas, né, parciais. Então, veja aí, veja nas aulas gravadas, alguma atividade que você perdeu, que você não fez, tá? E me encaminhe rapidamente, tá? Pelo menos até sexta-feira no máximo, porque daí eu já estou finalizando aí as correções e já inserindo no portal para publicação. Mais alguma dúvida? Quanto à prova, avaliações? Tudo bem, Não, então? professora, tranquilo, tudo bem. Tranquilo? Então tá, vocês já estão tendo esses recados de todos os professores, né? Fica até todo mundo fala a mesma coisa, mas assim, são essas as orientações, tá? Então, a avaliação parcial, né? Quem não fez algumas atividades, então veja aí quais são essas atividades. O professor não tem como ver isso mais, porque, né, estou aí com tantas coisas ainda corrigindo, né, inserindo nota e portal, né, às vezes fica fora do ar, aí a gente tem que ter a paciência, né, do portal funcionar e tudo mais. Então, é vocês mesmos que têm que verificar isso, né, qual atividade que vocês não fizeram, vejam pelas aulas gravadas. E a prova está disponível para vocês, tá? Qualquer dúvida quanto a essas questões, vocês encaminhem pelo AVA por mensagem. Isso até fica documentado que vocês encaminharam, né, a mensagem para o professor. Isso é um respaldo também, né, em qualquer questão aí burocrática que precisamos responder. Então, é necessário que vocês encaminhem as dúvidas, né, qualquer coisa por mensagem pelo AVA, para que possa responder vocês, tá? Então, gente, é isso. Agradeço, né, a participação hoje de bastante gente na sala. E aí, nossa aula, normalmente, na semana que vem. Esse segundo horário, estou aqui precisamente para até mesmo receber os trabalhos, tirar algumas dúvidas, tá? E estarei aqui de plantão para atender qualquer um de vocês que quiserem entrar no segundo horário e estejam com alguma dúvida. Tá, gente? Agradeço, uma boa noite. Quem Professora, quiser só uma pergunta. tem algum trabalho, ou então vou ficar fazendo no segundo horário, pode ir fazendo aí, a gente vai conversando. Oi. Professora, a prova é a unidade 1 e 2, né? Toda, né? A unidade 2 inteira. Isso, unidade 1 e 2. Tá bom, obrigada. Tá? Vocês têm, então, 12 questões objetivas e 3 questões discursivas, tá? Façam com bastante atenção, não façam rápido,
né? Faça aí com... Vocês têm o tempo aí legal para fazer, então faça com calma, tranquilos, e vai dar tudo certo. Mais alguém? Bom, estarei aqui no segundo horário, vou dar o intervalo agora, e aí às 8h50, né, eu entro novamente pelo segundo horário, aí vocês têm o link aí para entrar pelo segundo horário, ok? Estou à disposição. Até mais, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Boa noite.